Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Sonic, da TV 247. Bom dia, sejam bem-vindos ao primeiro programa de hoje da TV Sonic. Hoje é terça-feira, 5 de novembro de 2019, mais ou menos 8 horas da manhã em São Paulo. Manhã nublada com ameaça de chuva. Ontem à noite choveu um pouco, mas muito pouco mesmo, e ao que parece hoje vai chover em São Paulo. Já estou aqui com a Folha, com a visão paulista do Brasil e do mundo, e o Globo, a visão carioca do Brasil e do mundo, para mostrar para vocês o que está acontecendo, explicar o que é difícil de entender. E está cada vez mais difícil de entender o Brasil. Salomão Cavalcante de Hidrolândia, Adão dos Santos, vizinha Nova Russas. Nova Russas é uma cidade do Ceará também, Nova Russas. Interessante esse nome, não conhecia. Nova Russas, no Ceará, vizinha de Hidrolândia, a terra das águas sulfurosas, é isso? É preciso repudiar insultos ao jornalismo profissional. Esse é o teor do editorial do Globo. A imprensa cada vez mais ameaçada, a cultura ameaçada. É a terra da Michele Bolsonaro, Nova Russas. Muito bem, insultos do presidente ao jornalismo profissional precisam ser repudiados da forma mais veemente possível e denunciados como atitude de um homem que hoje não se tem mais ilusões, não comunga dos valores democráticos mais básicos. Esse é o resumo do duro editorial do Globo hoje contra as atitudes do presidente Bolsonaro. E olha aqui mais uma contra a imprensa. Itamaraty exclui folha de clipe do Ministério. Ana Camargo, bom dia de Taubaté. Natália Brito, bom dia. A Folha foi excluída do resumo de notícias por causa da ordem de Jair Bolsonaro de cancelar as assinaturas do jornal. O Ministério Público de Contas pediu ao TCU que apure desvio de finalidade na medida. Página A13 da Folha. Para especialistas, Bolsonaro não obstruiu justiça. Advogados ouvidos pela Folha dizem não ser possível afirmar que Jair Bolsonaro ou familiares tenham obstruído a justiça ao acessar áudios da portaria de seu condomínio. Seria preciso atestar a intenção de friar a investigação do caso Marielle. Não entendi. Ué, se ele foi lá e recolheu a aparelhagem do áudio, ele não está permitindo que seja analisado pelos órgãos que deveriam fazê-lo, como a perícia, como a polícia. Então me parece ser obstrução de justiça, mas essa não é a opinião dos advogados ouvidos pela Folha. Vamos ao Globo. Bolsonaro e Witzel, luta de poder no Rio. Bernardo Melo Franco, Guedes lembra Justo Veríssimo. É aquele personagem, olá, bom dia, muito obrigado, aquele personagem do Chico Anísio que dizia: eu quero que os pobres explodam. Isso porque o Paulo Guedes ontem disse que o problema é que os pobres não sabem economizar. Que os ricos sabem economizar, mas os pobres não sabem. Isso é um insulto, isso é um cinismo sem tamanho e sem dó, né?
O pobre não economiza porque não tem como economizar, isso é evidente, né? O lugar de cada um, editorial do Globo, o Grupo Globo, seus jornalistas e o presidente Bolsonaro. Não, é pão frio que eu pedi. É, pão frio, por favor. Leonardo, Bolsonaro está acuado. Qual é a bomba que explodirá nos próximos dias? Bolsonaro vem caindo, seu ibope derreteu nas pesquisas que vem vindo. Ele irá pro beleléu. Um presidente tão mau que tem o Moro, mas não tem moral. Prefixo da TV Sounic. Comentando e cantando e seguindo a eleição. Somos todos iguais, esquerdistas ou não. Comentando e cantando e seguindo a eleição. Aprendendo e ensinando um novo refrão. Fora Bolsonaro, esperar não tem porquê. Chegou a sua hora, é melhor para você. Fora Bolsonaro, esperar não tem porquê. Já está na sua hora, vai embora seu mané. O lugar de cada um, o Grupo Globo, seus jornalistas e o presidente Bolsonaro. Mas antes disso vou tomar o café da manhã, Média, pão com manteiga. Esse era o nome de um programa da TV Paulista, que era o nome da TV Globo em São Paulo. Média, pão e manteiga. Vou tomar o meu café, vocês me dão licença. Tomar a média, pão e manteiga, para começar os trabalhos. Vamos ler os jornais, os editoriais, os colunistas, para entender o que está acontecendo. Comentando e cantando e seguindo a eleição. Somos todos iguais, esquerdistas ou não. Comentando e cantando e seguindo a eleição, aprendendo e ensinando um novo refrão. Fora Bolsonaro, esperar não tem porquê. Chegou a sua hora, é melhor para você. Fora Bolsonaro, esperar não tem porquê. Já está na sua hora, vai embora seu mané. E leva os filhos junto. Um bom lugar para eles irem, eu sugiro a Arábia Saudita, que eles já conhecem, gostam. A Hungria também, não é, Sandra Helena? A Hungria também é um bom lugar para eles, já tem uma ditadura ali. Eduardo Bolsonaro é amigo do Vitor Orbán, podiam mudar-se para lá, todos os Bolsonaro. Geraldo Vandré virou bolsonarista, não sei. A primeira e última vez que eu vi o Geraldo Vandré foi em 1974, por aí, 75. Estive na casa dele aqui em São Paulo. Uma casa muito estranha, não tinha móveis, nenhum móvel. Ele cantou ali pra mim, mas ele dizia que não era mais o Geraldo Vandré. Aquela história das pessoas famosas que rejeitam a fama. Que existia o Geraldo Vandré, que é o nome artístico dele, mas sem o Geraldo, não lembro bem o sobrenome dele. Ele era fiscal de imposto de renda, demitido pelo AI-5 e tal. Fora Bolsonaro. Raquel Guimarães diz que amanhã a destruição, mas qual é a destruição? O leilão.
o leilão do pré-sal. Parece bom esse editorial do Globo, hein? Não é novidade. O presidente Jair Bolsonaro não tem apreço pela imprensa independente e profissional. Não tinha durante a campanha e continuou sem ter, desde o primeiro dia no cargo. Ele diz que defende uma imprensa livre, mas suas palavras e atos comprovam que ele quer apenas uma imprensa que o bajule e que não busque noticiar os fatos como eles são, mas como ele gostaria que fossem. A essa altura, ele já sabe que jamais terá isso daqueles que praticam com zelo o jornalismo profissional. Certamente não terá isso dos veículos do Grupo Globo. Seus antecessores não tiveram, seus sucessores não terão. E o motivo é simples. O jornalismo profissional está calcado em 3 pilares: isenção, correção e agilidade. Editorial duro contra Bolsonaro. Olha aqui, vamos passar um pouco de manteiga no pão. Está faltando manteiga nesse pão. Ai, estupidez que você fez, eleitor, no ano passado. Fez a opção pior. Votou em quem não devia ter votado e agora vê que elegeu um sujeito sem preparo. Quem semeia vento numa eleição colhe sempre Bolsonaro. Ai, pede perdão pela aflição que você tem causado, pois agora não se pode mais reverter o resultado. Ai, vê se depois, em 22, não repita essa tolice. Errar uma vez, humano é, mas 2 é burrice. Olá, Marco Schneider, wie nennt man ein bisschen Maser? Me responde, Marco Schneider. Wie nennt man ein bisschen Glück? Com Bolsonaro não teremos nem Maser nem Glück. Nem Maser nem Glück. Isenção, continua o editorial do Globo, significa ser independente de governos, partidos políticos, igrejas, grupos econômicos e lobbies. Ser correto significa apurar os fatos de tal modo que eles condigam no maior grau possível com a realidade dos fatos. Ser ágil significa informar com rapidez, porque a informação jornalística, por definição, sendo uma primeira aproximação com a verdade, só tem valor se for tornada pública em tempo razoável. Sem esses pilares não há jornalismo, não há veículos com credibilidade, não há público que se interesse por eles. Não é sem razão que só exista jornalismo profissional independente em democracias, em sociedades sob o império das leis, mas sem dono
Ninguém controla o fluxo dos fatos, o que publicar e o que não publicar, o que é conveniente e o que não é conveniente, o que agrada e o que desagrada. O fluxo de informação é livre, absolutamente livre. Em ambientes assim, sobrevivem aqueles que informam com qualidade, acertam bem mais do que erram, e quando erram, reconhecem seus erros e provam ao público que aquilo que noticiam são fatos. O Grupo Globo existe desde 1925 na mídia impressa, desde 1944 no rádio, desde 1965 na televisão, e nenhuma concessão recebida de militares, presidente. A concessão da Globo é de Juscelino Kubitschek, não dos militares, embora a Globo no início tenha feito sim, tenha apoiado a ditadura militar e tenha sido porta-voz da ditadura militar. Desde 91 na TV por assinatura e desde 95 na internet. E em cada uma dessas mídias é líder de audiência e conta com respeito e a credibilidade do público. Nenhum veículo jornalístico tem um desempenho desse se não for por mérito. O público, que é o mesmo que vota, sabe julgar. E o Grupo Globo fará de tudo para que continue a merecer a confiança e o respaldo do público, sempre. Editorial duríssimo, dirigido a Bolsonaro. Ao longo desses 94 anos, o Grupo Globo obteve o respeito do público, porque sempre se cercou dos melhores talentos, dos mais competentes jornalistas, profissionais comprometidos com a verdade, íntegros, honestos, que se dedicam com grande esforço pessoal, hora após hora, dia após dia, semana após semana, ano após ano, a dar o melhor de si em busca da informação de qualidade. A notícia não tem hora, costuma-se dizer nas redações. Muitas vezes o dever profissional se impõe ao lazer, aos filhos, aos amigos, à família. Tudo na crença de que uma sociedade bem informada vive melhor, decide melhor, constrói um futuro melhor. Não há sociedade que caminhe para o bem-estar sem informação de qualidade. E quem a provê com métodos são jornalistas. No Grupo Globo são jornalistas de todas as redações, de todos os veículos que o compõem. Então é o Globo defendendo seu jornalismo. O editorial do Globo defende seus jornalistas, no caso do Porteiro. Chamá-los de patifes, canalhas e porcos não diz nada deles, mas muito dos valores de quem profere insultos tão indignos. É preciso repudiar tal atitude do presidente da forma mais veemente possível e denunciá-la como a de um homem que hoje não se tem mais ilusões, não comunga dos valores democráticos mais básicos. Não se esperem, contudo, reações no mesmo nível. Espere-se mais jornalismo. Espere-se a busca pela verdade de forma destemida, que retrate os fatos como eles são, positivos ou negativos, inclusive sobre o governo, e que denuncie qualquer tentativa de cercear as liberdades da nossa democracia. São 94 anos. Repita-se, atos e palavras são o que definem o lugar de homens e instituições na história. O Grupo Globo tem orgulho do seu lugar, obra de gerações de jornalistas que passaram por ele. O tempo dirá o lugar que o presidente reservará para si. Duríssimo editorial do Globo, defendendo seus jornalistas no caso do Porteiro.
estupidez que você fez, eleitor, no ano passado. Fez a opção pior, votou em quem não devia ter votado, e agora vê que elegeu um sujeito sem preparo. Quem semeia vento numa eleição colhe sempre Bolsonaro. Ai, pede perdão pela aflição que você tem causado, pois agora não se pode mais reverter o resultado. Ah, vê se depois, em 22, não repete essa tolice. Errar uma vez humano é, mas duas é burrice. O Globo defende seus jornalistas em editorial. Isso é raro acontecer, eu nunca tinha visto. Na ditadura, o Globo também defendia seus jornalistas. O Roberto Marinho tinha uma frase que ele era acusado de contratar comunistas, né? Muitos jornalistas do Globo eram filiados ao PC mesmo. Mas o Roberto Marinho dizia para os ditadores: cuidem dos seus comunistas que eu cuido dos meus. Como tinha censura oficial, os comunistas, jornalistas do Globo, não tinham como escrever o que desejavam, claro. Que tinha censura, que não deixava. O que eu acho da CNN no Brasil? Não sei, ainda não foi ao ar, né, Leonardo? Vamos esperar ir ao ar. Muito obrigado por me chamar de Trabuco. Em homenagem a você, vou cantar o prefixo do Trabuco. Seu Leporace, agora com Trabuco, vai comentar as notícias dos jornais. Seu Leporace, agora com Trabuco, vai dar um tiro nos assuntos nacionais. Mas era um tiro de trabuco, não era um tiro de AK-15, nada, era um trabuco, né? Uma espingarda velha. Seu Leporace, Valéria D. Férias em Trancoso, muito bem. Linda Trancoso, parece um cenário de novela, né? Trancoso. Bonitinha, pessoas simples, maravilhosas, artistas, todos, quase todos em Trancoso são artistas. Limpando as praias. Presente de grego, né? Bom, vamos ao trabalho. Hoje não trouxeram guardanapo para mim. Seu Leporace, agora com Trabuco, vai comentar as notícias dos jornais. Seu Leporace, agora com Trabuco, vai dar um tiro nos assuntos nacionais. Merval Pereira. Até aqui tudo bem. Vivemos
momento grave do país, em que a retórica presidencial pretende criar clima propício a tentativas golpistas, em uma democracia relativamente recente como a nossa, ainda abalada pela mais grave crise econômica já vivida em tempos recentes. Como aquele sujeito que, despencando no 15º andar, ao passar pelo 10º, constata que até aqui tudo bem. Nesses 11 meses de governo Bolsonaro, estamos nos mostrando um país resiliente, onde as instituições, por mais imperfeitas que sejam, resistem satisfatoriamente aos ataques à democracia. Quanto cada vez mais Bolsonaro e seu entorno tentarem avançar os limites democráticos, é preciso valorizar os outros dois poderes, legislativo e judiciário, que representam os diques de contenção dos que tentam fazer letra morta da Constituição Democrática. Nos recentes casos provocadores de potenciais crises institucionais, como a defesa do deputado Eduardo Bolsonaro de um novo AI-5 para conter possível levante esquerdista, ou o vídeo do Rei Leão, cercado por hienas famintas representadas por instituições como o STF, partidos políticos, órgãos de imprensa independente, a teoria da separação dos poderes de Montesquieu, onde pesos e contrapesos funcionam para que um deles tente avançar sobre os demais, tem funcionado para conter abusos institucionais do Executivo. Uma força coletiva levantou barreira democrática à retórica golpista, o que chamou a atenção positivamente do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, satisfeito de ver nossa jovem democracia resistir aos ataques. Essa barreira foi levantada em diversas ocasiões por representantes do Legislativo e do Judiciário e obrigou um recuo tanto do presidente, que pediu desculpas pelo vídeo das hienas, quanto de seu filho Eduardo, que tentou consertar a frase do AI-5, sem consegui-lo. Figuras destacadas dessa reação democrática foram o decano do STF, Celso de Mello, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O primeiro ressaltou o atrevimento presidencial no episódio do vídeo, que caracteriza a absoluta falta de gravitas e de apropriada estatura presidencial. Para o decano do STF, o vídeo é a expressão odiosa e profundamente lamentável de quem desconhece o dogma da separação de poderes e advertiu: ninguém, nem mesmo o presidente da República, está acima da autoridade da Constituição e das leis da República. O presidente da Câmara criticou duramente as declarações de Eduardo Bolsonaro, considerando-as repugnantes, lembrando que uma nação só é forte quando suas instituições são fortes. Também reagiu duramente ao comentário do general Augusto Heleno, chefe do gabinete institucional da Presidência da República, que, ao invés de criticar a proposta de Eduardo, disse que tem de estudar como vai fazer, como vai conduzir. Acho que se houver uma coisa no padrão do Chile, é lógico que tem de fazer alguma coisa para conter, mas até chegar a esse ponto tem um caminho longo. Rodrigo Maia considerou o comentário grave, lamentando que o general Heleno tivesse virado, aspas, um auxiliar do radicalismo do Olavo. É uma pena que um general da qualidade dele tenha caminhado nessa linha. Embora os episódios não tenham merecido uma nota oficial do Supremo, ministros se pronunciaram. Marco Aurélio Mello considerou uma impropriedade o comentário do deputado federal Eduardo Bolsonaro sobre o novo AI-5, abre aspas. A toada não é democrática republicana. Os ventos, pouco a pouco, estão levando embora os ares democráticos. Também o ministro Gilmar Mendes foi ao Twitter protestar, abre aspas.
O AI-5 impôs a perda de mandatos de congressistas, a suspensão dos direitos civis e políticos e o esvaziamento do habeas corpus. É o símbolo maior da tortura institucionalizada. Exaltar o período de trevas da ditadura é desmerecer a estatura constitucional da nossa democracia. Por mais diversas que sejam as posições desses personagens de nossa cena política, por mais divergências que decisões pessoais possam causar, é com as instituições que Legislativo e Judiciário representam que os democratas contam na eventualidade perigosamente próxima de a guerra retórica dos Bolsonaro se transformar em atos concretos contra a democracia. São eles nossa rede de proteção. Daí eu concordo com o Merval. A nossa proteção é o STF e o Congresso, e também a imprensa. Carlos Andreasa, o bagaço liberal. Quanto lixo, quanta porcaria. Mais de 1000 bagaços no salão. Os laranjas se estapeiam disputando a propina no meio da eleição. Carlos Andreasa, o editor do Olavo de Carvalho. Para que reste logo assentada a Constituição desse escriba, aquilo que dá regência a esse texto. 2 pontos. Não acredito em liberalismo econômico sem liberalismo político. Não numa democracia. Para que fique ainda mais claro com a aplicação prática, não acredito na vitalidade, na viabilidade de um projeto de reformas liberais do Estado que não tem os princípios da democracia liberal como um valor inegociável. Tampouco creio ser possível no mundo real atrair investimentos, não especulações, para um solo obviamente instável, inseguro, chão cujo desequilíbrio é forjado artificialmente por uma fábrica de crises institucionais que tem centro no próprio presidente da República. Quem botará dinheiro para valer, para ficar nisso aqui? A rigor, objetivamente desconfio do interesse de um bolsonarismo, fenômeno autocrático, investir num programa liberal na economia, algo estrutural com corpo de longo prazo, para além da geração das condições básicas mínimas para um voo de galinha capaz de assegurar a reeleição de Jair Bolsonaro em 2022. Não será preciso muito, dado o fosso em que nos afundamos, uma breve reação na curva da geração de empregos faria boa parte do serviço. Argumento nenhum desmonta minha suspeita com alicerce histórico de que a intenção bolsonarista, nem um pouco original, seja usar o liberal econômico para conquistar alguma descompressão fiscal, algum fôlego para gastar, para fazer obras, e depois, tchau. Não seria novidade. É o que os mais espertos entre os populistas fazem. Muito mais grave do que a recessão econômica é a depressão política que nos ata, pelo menos, desde 2013. É difícil supor que a primeira possa ser superada com consistência, com fundamentos, sem que resolvamos a segunda. Eu diria, é impossível. Pergunte-se, portanto, será este governo que opera em guerra constante, que planta conflitos como alimento, que está em campanha permanente, que radicaliza, que avança no racha do nós contra eles, que é a própria antipolítica? Será ele apetrechado para vencer uma doença política precedentes em tempo democrático e da qual talvez seja mais alta a febre? Ou seria vocacionado para ardê-la ainda mais? Como não citar a propósito a fábula bolsonarista recente do leão e as hienas? O leão, o presidente leão, o rei da selva e ao mesmo tempo, num arranjo improvável, vítima. Ele, o dono do pedaço,
impedido de imperar plenamente por uma concertação golpista de hienas, as próprias instituições da República, os instrumentos de mediação e fiscalização, incluída a imprensa, um maldito establishment que não deixa o homem reinar acima dos marcos republicanos e da democracia representativa. Para que não haja dúvida, o cenário divulgado por Jair Bolsonaro em vídeo expressa real inconformismo ante a teia impessoal que regula o ímpeto do governante por se espalhar. Para que não haja dúvida, as hienas são a institucionalidade, os freios e contrapesos que limitam o abuso de poder. Não tem como dar certo. Na já célebre entrevista à jornalista Leda Nagli, aquela em que falou em recurso a algo como o novo AI-5, Eduardo Bolsonaro declarou também que o que faz um país forte não é um Estado forte, mas indivíduos fortes. Belo, né? Concordo. Há, porém, uma armadilha totalitária na formulação. Vejamos, quem fala em novo AI-5 fala numa medida de exceção, que obrigatoriamente suprime, caça, garantias individuais, certo? Quem fala em novo AI-5 fala, pois, em Estado forte, obrigatoriamente. Fala, por óbvio, em Estado forte na mão, obrigatoriamente, de indivíduos fortes, porque alguém precisará operar a máquina forte, certo? Daí porque se pergunte, quais são os indivíduos fortes de Eduardo Bolsonaro, os que controlariam o Estado, os leões da família, governantes fortes. Isso tem passado e não é bonito. Pode me chamar de pessimista. Prefiro o lugar do prudente, do cético. Não importa. Tenham-me na conta do pessimista. Há, contudo, inegável lastro histórico na análise que proponho. Não existe liberalismo econômico sem liberalismo político. Não na democracia. É a história que ensina. O primeiro sem o segundo é o paraíso para o autocrata. Não acredito em liberalismo econômico em terra de leão, mas acredito em liberalismo econômico na boca do leão, sendo sabido, e me desculpe por imagem tão franca, por onde sai o que entra, o que pela boca entra. Alguém duvida de que liberal, por ora instrumento necessário, também seja hiena, um inimigo sob a mentalidade bolsonarista? A história, sempre ela ensina. A história ensina também que não terão sido poucos os liberais que, caindo no conto do autoritário liberal, legitimaram e financiaram projetos autocráticos de poder. Projetos autocráticos de poder que não tardariam, chupada meia laranja liberal, a descartar o saco liberal todo como um bagaço. Quanto lixo, quanta porcaria, mais de 1000 bagaços no salão. Os laranjas se estapeiam disputando a propina no meio da eleição. Crime e Poder, escreve José Casado. Desde o encontro na noite de quarta-feira, 9 de outubro, se passaram 3 semanas até a revelação de Jair Bolsonaro sobre sua conversa com Wilson Witzel. O presidente esperou 21 dias para acusar publicamente o governador do Rio de um crime, o vazamento de segredo de justiça. O governador chegou e disse: o processo está no Supremo. Que processo? O que eu tenho a ver? Era o caso do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson há mais de 600 dias no Rio. Menção a Bolsonaro no inquérito obrigava a transferência ao Supremo Tribunal Federal. E o Witzel disse que o porteiro citou meu nome. Ele sabia do processo, que estava em segredo de justiça. O governador não confirmou nem desmentiu. Juiz por 2 décadas, Witzel sabe da dimensão criminal do vazamento de dados sigilosos de um processo por agente público.
A confissão de Bolsonaro sobre a cumplicidade durante 3 semanas dá tom de veracidade à descrição do crime, o vazamento, cujo único beneficiário seria Bolsonaro. Nem acusador e nem acusado foram à justiça, a única prejudicada. Bolsonaro e Witzel dissolvem a sociedade no Rio. Agora disputam o domínio da máquina eleitoral montada pelo PMDB de Sérgio Cabral, Jorge Pisciani e Eduardo Cunha, condenados por corrupção. A eficácia dessa engrenagem foi reafirmada no ano passado. Bolsonaro obteve mais de 60% dos votos em 40 das 49 zonas eleitorais da capital. Em 22 recebeu mais de 70% dos votos. Só perdeu em Laranjeiras, com 48,8%. O Rio abriga a área metropolitana, onde o crime organizado mais avançou na política. A hegemonia da rede de milicianos, da rede de milícias, narcotráfico, jogos ilegais e lavadores de dinheiro prevalece em 830 áreas da capital e de 21 municípios, segundo a Justiça Eleitoral. Essa dinâmica de negócios e poder tem reflexos na movimentação clandestina de capitais nas eleições. Pelo menos 40% dos 730 mil financiadores registrados na última eleição para prefeito do Rio foram considerados laranjas pela Justiça Eleitoral. Não possuem um patrimônio compatível com as doações que fizeram. Alalaô, mas que calor. Passamos perto do Palácio da Alvorada, Jair e Bebiano tomavam laranjada. Alalaô, mas que calor. Nós somos do PSL, partido do Bivar, 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 meu bom Bivar, da laranja pra ioiô, da laranja pra iaiá, Bivar, meu bom Bivar, alalaô, que escandalô. Cumprimento de pena e Constituição, escreve o ex-ministro do STF, Eros Roberto Grau, que contesta a posição do Globo a respeito da prisão em segunda instância. O Globo é a favor da prisão em segunda instância. Estou de acordo com a afirmação que li no Globo de domingo, 3 de novembro, na página 2, de que nas democracias consolidadas, o padrão é a pena começar a ser aplicada na condenação em segunda instância. Outra, contudo, a partir do que está escrito na Constituição, é a minha convicção. Pois ela estabelece no seu artigo 5º, inciso 57º, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E o inciso 61º desse mesmo artigo 5º, por outro lado, aplica-se não ao cumprimento da pena, mas à prisão preventiva em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. A distinção entre ambos é evidente. O primeiro, inciso 57º, diz respeito à prisão preventiva. O segundo, inciso 71º, ao cumprimento de pena. Mas o preceito estabelecido pelo artigo 283 do Código de Processo Penal, que autoriza a prisão por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, não é suficiente para justificar a execução antecipada da sentença. Preceitos constitucionais não podem ser expurgados por leis ordinárias. A circunstância de ter procedido como um garantista durante o tempo no qual exercia a magistratura e não como consequencialista, designação hoje atribuída
aos juízes praticantes de direito alternativo me traz serenidade. Não me cansarei de repetir que vamos à faculdade de direito aprender direito e não justiça. Uma indagação de Bernd Reuters é de todo aplicável aos nossos tribunais e juízes. Pode um Estado, pode uma democracia existir sem que os juízes sejam servos da lei? A resposta é negativa, dado que a independência judicial é vinculada à sua fiel obediência ao direito positivo. E uma afirmação de Kelsen também ressoa cotidianamente em meus ouvidos. A justiça absoluta é um ideal irracional. A justiça absoluta só pode emanar de uma autoridade transcendente, só pode emanar de Deus. Temos de nos contentar na terra com alguma justiça simplesmente relativa, que pode ser vislumbrada em cada ordem jurídica positiva e na situação de paz e segurança por esta mais ou menos assegurada. A justiça é lá em cima. Pequenos trechos extraídos do voto que proferi no julgamento do habeas corpus 84.078/7 no STF dizem o quanto desejo aqui enfatizar. Ampla defesa não pode, em face do que dispõe a nossa Constituição, ser visualizada de modo restrito. Engloba todas as fases processuais, inclusive as recursais de natureza extraordinária. A execução de sentenças após o julgamento do recurso de apelação significa a restrição do direito de defesa. Uma assertiva de um meu amigo de verdade, o ministro Evandro Lins, tudo sintetiza. Aspas. Na realidade, quem está desejando punir demais, no fundo, está querendo fazer o mal. Se equipara um pouco ao próprio delinquente. Em certos momentos, a violência integra-se ao cotidiano da nossa sociedade. Cumpre, então, aos juízes permanecerem atentos, em especial naqueles de desvario, nos quais as massas despontam na busca de uma ética que irremediavelmente conduz ao olho por olho, dente por dente. Isso lhes incumbe impedir no exercício da prudência do direito. Nas democracias, mesmo os criminosos são sujeitos de direito, não meros objetos processuais, e as singularidades de cada infração penal somente podem ser plenamente apuradas quando, nos termos do que define o artigo 5º, inciso 57º da nossa Constituição, transitada em julgada condenação de seus autores. Não fosse assim, melhor seria que os magistrados abandonassem seu ofício e saíssem por aí, cada qual com seu porrete, arrebentando a espinha e a cabeça de quem os contrariar, cada qual com seu porrete, cada um por si e a Constituição contra todos. A lição do profeta Isaías, que se lê na Bíblia, basta-lhe por tudo, abre aspas. O direito habitará no deserto, e a justiça morará no vergel. O fruto da justiça será a paz, e a obra da justiça consistirá na tranquilidade e na segurança para sempre. Eros Grau, então, discordando frontalmente da opinião do Globo sobre a prisão em segunda instância. Aqui na página 4, o distante partido do presidente. Bolsonaro terá que correr contra o tempo se quiser criar nova sigla para 2020. Para criar um novo partido político a tempo das eleições municipais de 2020, quando pretende lançar candidaturas alinhadas ao seu governo, Jair Bolsonaro precisaria cumprir uma série de exigências em prazo recorde e num período muito inferior ao enfrentado por outras siglas. Estatísticas do TSE apontam que os 4 partidos com pedido de registro protocolar na Corte, a última etapa do processo de criação,
começaram sua jornada há pelo menos 3 anos. O presidente afirmou no fim de semana que tem 80% de chance de sair do PSL e criar um novo partido. A UP, Unidade Popular, é o partido mais próximo de ser colocado em funcionamento pelo TSE. Já recebeu 2 votos favoráveis no tribunal, mais partidos ainda. Já há partidos em excesso no Brasil. Já recebeu 2 votos favoráveis no tribunal, antes de um pedido de vista do ministro Tarcísio Vieira. A UP iniciou oficialmente seu processo de formação em agosto de 2016 e encerrou o recolhimento de assinaturas em setembro de 2018, segundo o presidente Leonardo Péricles. E tem outro que é o Partido Corintiano. Vocês acreditam? Não é piada, tá aqui, ó. Partido Corintiano, Partido Nacional Corintiano. Sigla está perto de obter registro no TSE. Não tem ligação com diretoria e admite torcedores de outros clubes. Que absurdo é esse? Partido Nacional Corintiano. Matéria também do Bernardo Melo Franco. Não precisa ser torcedor do Corinthians para se juntar ao Partido Nacional Corintiano, PNC, uma das 4 legendas que estão na cara do gol para sair do papel, isto é, com pedido de registro a ser julgado no Tribunal Superior Eleitoral. Mas o palmeirense Bolsonaro, que horror! Torcer pelo mesmo time do Jair Bolsonaro, isso é um horror. Não está convidado para fazer parte do time, segundo o advogado Marcelo Mourão, um dos representantes do partido. Temos respeito pelo presidente Bolsonaro, mas não existe espaço ideológico ou político para ele. Não queremos que o PNC se torne uma legenda de aluguel. Prezamos pela nossa autonomia, depois de tanto tempo na luta pelo registro. Criado há 5 anos, o PNC já teve seu registro negado uma vez pela Justiça Eleitoral e incomodou a diretoria do Corinthians. Presidido atualmente por André Sanches, que já foi deputado federal pelo PT, o clube não quis ser associado à nova legenda. O estatuto do partido explicita, logo em seu primeiro artigo, que não representa o Corinthians ou qualquer um de seus dirigentes. De acordo com Mourão, a sigla foi criada por um grupo de pessoas comuns que buscavam novos modelos políticos. Uma inspiração, ainda segundo o advogado, é a democracia corintiana da década de 80, quando os jogadores do clube tinham voto em questões práticas do dia a dia, como a escalação e a agenda de treinos. Existe uma identidade do partido não com o clube, mas com o que chamamos de corintianismo. A luta pelos direitos dos trabalhadores, a preocupação social e por aí vai. O corintiano não é apenas um torcedor, reflete Mourão. É isso aí. O Partido dos Corintianos também está para sair do forno. Que absurdo. Não por ser Partido Corintiano, mas o Brasil já tem mais de 30 partidos. É impossível governar assim. Rodrigo Maia critica radicalismo de Heleno. O presidente da Câmara afirmou que ministro do Gabinete de Segurança Institucional, hein, tem cabeça ideológica por não ter se posicionado contra a citação de Eduardo Bolsonaro ao AI-5 na semana passada. Rodrigo Maia criticou ontem o ministro Augusto Heleno por endossar as declarações de Eduardo Bolsonaro. Maia disse que o general virou auxiliar do radicalismo de Olavo e que isso era uma pena. É uma cabeça ideológica, infelizmente, o general Heleno. O ministro Heleno virou um auxiliar do radicalismo do Olavo. Uma pena que um general da qualidade dele tenha caído nessa linha. Procurado pelo Globo,
Heleno não respondeu. Para o presidente da Câmara, a declaração do ministro foi grave, pois ele fez ainda críticas ao parlamento, como se o parlamento fosse um problema para o Brasil. Acho que a frase dele foi grave. Além disso, ainda fez críticas ao parlamento, como se o parlamento fosse um problema para o Brasil. É uma cabeça ideológica. Sobre uma possível cassação do deputado Eduardo Bolsonaro, Maia afirmou que é decisão dos partidos e que não lhe cabe mais avaliação sobre o assunto. Agora, se os partidos tomarem essa decisão via Presidência Nacional dos Partidos, é uma decisão automática, é o encaminhamento automático para o Conselho de Ética. Não cabe nenhuma avaliação mais. A avaliação que eu tinha que fazer sobre esse assunto, eu já fiz por nota e não vou tratar mais desse assunto. E aqui tem o Bernardo Melo Franco comentando a frase do Paulo Guedes, justo e veríssimo, de que o problema é que os pobres não poupam. O ministro Paulo Guedes costumava descrever o Chile como um paraíso dos trópicos. Aspas. O Chile hoje é como a Suíça, derramou-se ao apresentar seus planos ao jornal britânico Financial Times. Estamos vendo a Suíça, estamos vendo o que está acontecendo na Suíça. Vejam a situação da Suíça e a situação do Chile. E o Paulo Guedes acha que é igual. É lunático, é outro lunático. As ruas de Santiago estão em chamas, mas o ministro parece achar que o problema são os manifestantes. Em entrevista à Folha de São Paulo, ele sugeriu que os chilenos reclamam por tolice. Isso é coisa de gente presa no passado, desdenhou, referindo-se aos protestos contra o modelo liberal. Há mais de 2 semanas o povo nas ruas, 20 mortos, estado de exceção durante um tempo, agora não mais, toque de recolher. E o Paulo Guedes diz que é tolice. Na visão de Guedes, também é tolice criticar o regime de capitalização, que ele tentou replicar por aqui. O sistema de aposentadoria lidera o ranking de queixas dos chilenos, de acordo com pesquisa do Instituto Termômetro Social. 95,5% querem mudanças para aliviar a vida dos idosos. Se fosse consultado, o ministro estaria entre os outros 4,5%. Ele sustenta que a fórmula rejeitada no Chile educaria financeiramente os pobres no Brasil. O menino, desde cedo, sabe que ele é um ser de responsabilidade quando tem de poupar. Os ricos capitalizam seus recursos. Os pobres consomem. Está entrando um telefonema. Vamos ver quem é. Pois não. Oi? Desculpem essa interrupção, mas quando o telefone toca, a TV Sonic desconecta, mas já estamos de volta. No mês passado, o IBGE informou que metade dos brasileiros sobrevive com R$ 413 por mês. Essa é a média de 104 milhões de pessoas, o equivalente a 6 Chiles ou 30 Uruguais. Entre os 5% da base da pirâmide, o rendimento mensal cai para R$ 51. Ao sugerir que os pobres não guardam dinheiro porque não querem, Guedes lembra Justo Veríssimo, o célebre personagem de Chico Anísio. Não chega a ser surpresa. O ministro já tentou reduzir o benefício pago a deficientes de baixa renda, defendeu o fim do abono salarial e propôs o fim do gasto mínimo com saúde e educação. A Folha, Guedes repetiu outra tese exótica. Disse que o Brasil passou os últimos 30 anos sob governo de centro-esquerda, incluindo no balaio as gestões Collor e Temer. Dá para esperar 4 aninhos de um liberal-democrata? Questionou, referindo-se a Bolsonaro. O ministro viveu no Chile durante a ditadura de Pinochet, quando aceitou dar aulas numa universidade sob intervenção militar. Esse é o Paulo Guedes. E sem mais delongas, vamos ao Globo.
Lava Jato quis aval de Rosa sem detalhar a investigação. Força Tarefa escondeu de ministra do STF informações sobre Lula em ação contra petista. Apontam mensagens do The Intercept. E exclui folha de clipe do Ministério. Vamos às notícias da Folha. Vamos às notícias da Folha. Chegará o dia do caçador? Pergunta Hélio Schwartzman. A Câmara deve caçar o deputado Eduardo Bolsonaro por suas declarações sobre o AI-5? Pessoalmente, penso que sim, mas é preciso qualificar essa resposta. O primeiro ponto é a liberdade de expressão. Sim, o filho trinigênito deu uma opinião esdrúxula e democraticida, mas ainda assim uma opinião. Ele está, a meu ver, coberto pela garantia de inviolabilidade dos parlamentares, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, como estabelece o artigo 53 da Constituição. No que, porém, consiste essa inviolabilidade? O próprio artigo 53 esclarece que deputados e senadores são imunes a processos nas esferas penal e civil. Ela não os protege contra as consequências políticas de suas palavras, o que nem estaria ao alcance da Carta fazer. E entre os efeitos políticos possíveis de opinião disparatadas estão os processos disciplinares por quebra de decoro parlamentar, puníveis com a perda do mandato, nos termos do artigo 55 da Constituição. O regimento interno da Câmara e um punhado de resoluções da Casa determinam que todo deputado tem o dever de zelar pelo prestígio, aprimoramento e valorização das instituições democráticas e representativas, e que deixar de fazê-lo atenta contra o decoro. Pode-se argumentar que esse é um tipo demasiadamente subjetivo, um pequeno AI-5, que a maioria pode usar contra um parlamentar mais ousado. Pode ser, mas esse gênero de dispositivo é comum em códigos profissionais e se inscreve bem no sistema de freios e contrapesos que caracteriza a democracia. Se um parlamentar apresenta uma opinião tão chocante que faça a maioria absoluta de seus colegas superar o espírito de corpo e puni-lo, é porque ele de fato extrapolou. Não creio que os deputados terão a coragem de enfrentar o clã Bolsonaro e caçar o 03, mas deveriam. Eduardo é reincidente na matéria e as instituições precisariam deixar muito claro que reagirão a ataques. Janier Bragon, também na Folha, os escrotaços. Quem gosta de quadrinhos conhece os Escrotinhos, criação do magistral Angeli, inspirada no antigo Os Sobrinhos do Capitão. Surge agora uma releitura involuntária e sombria. Em cena, os escrotaços. O que dizer da finesse de Jair Bolsonaro ao sair neste sabadão, acompanhado de um bando de barrigudos para comprar uma moto nova? A pergunta da repórter da Folha, Thalita Fernandes, sobre se voltaria para casa pilotando a coisa, lascou. Não, comprei a moto para andar de barco. Riso geral entre os sabujos, todos homens, a começar do ministro Luiz Eduardo Ramos. Pela imbecilidade, o presidente pediu desculpas à repórter logo depois, o que não impediu de postar o vídeo em suas redes sociais, sem as desculpas, para deleite da sua ala de apoiadores sem nenhuma noção. Além do machismo repugnante, a reação embute a aversão ditatorial à imprensa independente, e exatamente por isso incômoda. Bolsonaro sonha em fazer com esta Folha e com a TV Globo o que os seus ditadores do coração fizeram com o Correio da Manhã.
fechada durante a ditadura militar em 64. Tenta minar fontes de recursos das empresas com ameaças anunciantes e total desprezo pelo princípio constitucional da impessoalidade na gestão pública. Por esses e outros veículos não lhe serem subservientes, como de forma ignominiosa outros tantos o são, macaqueia de novo Donald Trump e acusa-o sem prova de divulgar fake news. Logo ele, um fecundo produtor de falsidades, as mais sortidas. Contra a escalada autoritária, multiplica-se os lordes Chamberlain e Halifaxes a pregar conciliação e temperança com os que querem tudo, menos conciliação e temperança. Outros manifestam repúdio, mas, como diriam Roberto Erasmo, cartas já não adiantam mais. Leões patriotas ameaça de novo às 5. Se a cruzada dos escrotaços contra a democracia não encontrar reação concreta, nenhum limite mais haverá. Bolsonaro falou em canárias e patifes por 17 vezes na live Pistola das Arábias. Que a história os identifique e lhes preste o devido tributo. Ah, que estupidez que você fez, eleitor, no ano passado. Fez a opção pior, votou em quem não devia ter votado. E agora vê que elegeu um sujeito sem preparo. Quem semeia vento numa eleição colhe sempre Bolsonaro. Coluna painel assinada por Daniela Lima. Com o partido em pé de guerra, integrantes do PSL passaram a defender a quebra do sigilo do cartão corporativo de Jair Bolsonaro. Deputados argumentam que falta isonomia ao presidente, que critica a sigla e exige a devassa nas contas do partido, mas mantém em segredo o detalhamento de gastos com alimentação e transporte. Essa ala da legenda lembra que, quando deputado, Bolsonaro reivindicava transparência no uso da verba presidencial. Agora parece ter se esquecido do assunto. No PSL, há quem estude recorrer ao Ministério Público Federal para pedir formalmente a descrição dos gastos do Palácio do Planalto. O governo fornece dados sobre o total da Secretaria de Administração da Presidência da República, que inclui o gabinete pessoal e órgãos vinculados, mas preserva a divulgação de informações consideradas de segurança do mandatário. As últimas declarações de Bolsonaro, de que deverá mesmo deixar o PSL e migrar para uma sigla nova, irritaram dirigentes do partido, que até a última semana tentavam compor com ele. Disso prega agora a expulsão do presidente. Esses integrantes da legenda vão levar a reivindicação a Luciano Bivar, que comanda o PSL. Vão argumentar que o dirigente não deve se furtar a atender uma solicitação que parta da maioria de seu grupo para não correr o risco de perder apoio. Aliados do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, celebraram a crítica que ele fez a Augusto Heleno. Deputados de centro-direita apoiaram a classificação. Dizem que, ao não rechaçar cabalmente a menção de Eduardo Bolsonaro ao novo AI-5, Heleno incorreu em falha mais grave do que a do filho do presidente. Para eles, o general, além de ter histórico nas Forças Armadas, deveria ser o primeiro a pedir moderação, por chefiar o Gabinete de Segurança Institucional.
Por ter a ABIN, a agência de inteligência, como sua subordinada, dizem os deputados, Heleno teria à mão meios para atentar contra a autonomia dos poderes. Por isso, tem dever redobrado de guardar recato institucional. Eu quero um general que saiba qual é o seu lugar e que de manhã cedo vá a bandeira hastear. Não entre numas de querer poder que não é seu. Heleno, 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 volta pro quartel. Quem voltou pro quartel foi General Santa Rosa. General Mainar Marques de Santa Rosa pediu demissão. Bom, ele já estava na reserva também, né? Não voltou pro quartel. Pediu demissão da chefia de Secretaria de Assuntos Estratégicos, após ser confrontado pelo ministro com um dossiê que apontava falhas de gestão e produtividade. A pessoas próximas, Santa Rosa vinha se queixando da impossibilidade de trabalhar em meio a divergências com o ministro Jorge Oliveira. Outros 4 assessores da SAI, entre os quais 2 generais, um coronel e o ex-diretor da ABIN, também ameaçam se demitir. Além da cobrança, que consideram injusta, os demissionários alegam desalinhamento conceitual com o governo. Em conversas reservadas, justificaram a saída afirmando que os interesses da pátria ficaram pequenos. Bruno Covas tem coágulo no coração e permanece internado. O exame feito no último domingo identificou um coágulo perto do coração do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. O trombo está localizado em uma das cavidades, o átrio direito. Havia uma expectativa de alta para Covas, embora não oficializada pela equipe médica nesta semana. Diante do novo diagnóstico, ele continuará internado no Hospital Sírio-Libanês. Não se sabe como será resolvido o problema. O prefeito de São Paulo continua internado. Mas onde está a matéria sobre a visita dos artistas? Segundo o caderno, Caetano Veloso e outros artistas visitaram o STF para reclamar da censura que é proibida pela Constituição. Censura não se combate, diz Carmen Lúcia. Ministra recebeu artistas em audiência pública no STF. Caco Ciocler, Dira Paz, Caio Blatt, Caetano Veloso, Luiz Carlos Barreto, Marina Persson, Daniel Caetano, João Vicente Santini. Ministra Carmen Lúcia fez questão de dizer que aquilo não era um debate. Li que este Supremo Tribunal Federal iria debater a censura no cinema. Errado. Censura não se debate, censura se combate. Porque censura é manifestação da ausência de liberdades. E a democracia não a tolera. A ministra é relatora de uma ação ajuizada pela Rede Sustentabilidade contra o decreto do governo que estabelece mudanças no CSC. Caetano Veloso, que lembrou a época da ditadura, suas músicas censuradas e o exílio em Londres, disse após o evento que a ameaça à liberdade de expressão é grande. É uma censura que se dá através do boicote da produção. Seja a montagem do espetáculo que eles não consideram de acordo com o que pensam, seja a produção de um filme que eles acham que ofende o tipo de moral que supõem defender. O ator e diretor Caco Ciocler disse: não é à toa que estamos aqui reunidos, por mais que exista uma legislação que garanta que não há censura. É isso aí. Artistas protestam contra a censura. A Carmen Lúcia
concorda, mas o governo continua censurando. Essa é a realidade brasileira. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, muito obrigado por assistirem ao primeiro programa de hoje da TV Sonic, o canal do diálogo. Peço que os que não se inscreveram ainda se inscrevam, peço que compartilhem esse vídeo e peço também que comprem, se puderem, é claro, A Última Batalha de Napoleão, minha primeira peça teatral editada em e-book. Tem formato de e-book, todos os formatos estão contidos nessa edição. A Última Batalha de Napoleão, apenas R$10. Peço também as colaborações de vocês no projeto Catarse a partir de R$10 mensais. E aqui no Superchat, quem quiser colaborar pode ao vivo depositar o seu dinheirinho aqui para a TV Sonic. Muito obrigado a todos por assistirem esse programa e até a próxima. Tchau.